Nós estamos aqui no encontro do 247 em Brasília, aqui na UNB. E está aqui conosco Pepe Escobar, jornalista investigativo, uma pessoa que conhece muito a geopolítica, acompanhou todo o conflito do Oriente Médio, Afeganistão, e agora esteve com Lula há poucos dias. Sempre que eu falo sobre o golpe no Brasil, Pepe, eu digo, não tem como discutir o golpe no Brasil sem entender o que está acontecendo no mundo. Eu tenho certeza que tu concorda com esse pensamento. Não, absolutamente correto. E olhando o Brasil de fora, que eu sou um brasileiro nômade que tem acompanhado o Brasil nos últimos 30 anos, praticamente, de fora. Especialmente no último ano, quando eu comecei a conversar com o 247. Na hora que eles me chamaram, eu falei, bom, eu me acrescentei uma pauta monstro na minha agenda, que já é uma demência absoluta, que é seguir especialmente os desdobramentos da Vaza Jato e como o Brasil se insere no quadro atual, que é, resumindo ao máximo, a briga entre o declínio do Império Americano contra os adversários estratégicos, que é a parceria estratégica Rússia-China, são membros dos BRICS, o Brasil também é membro dos BRICS e o Brasil está no meio dessa disputa, é o peão mais importante. Os Estados Unidos sabem que não podem perder nenhum milímetro de influência no Brasil, ao contrário, eles querem amplificar o que eles já conseguiram em 7 a 8 meses, que é transformar o Brasil numa neocolônia. E os russos e os chineses não vão deixar soltar. Os russos chineses dizem diplomaticamente, estamos esperando o Lula. É um jargão, digamos, para resumir a posição do Kremlin e de Pequim em relação ao que está acontecendo com o Brasil. Não vai haver interferência deles em política interna brasileira, claro, não é assim que eles operam, mas eles estão esperando e, claro, o interlocutor deles, que eles sabem perfeitamente, especialmente o Putin, com quem ele era interlocutor, é o Lula. O que está acontecendo agora, que eu vejo como a rearrumação do tabuleiro, que tem vários nós cegos nessa história do Intercept, do vazamento, da Vaza Jato envolvendo o Moro do Leão, que não foram explicados. E eu acho que tem uma coisa muito mais perversa por trás, que é os americanos tentando ganhar em todos os terrenos, que é uma derivação da doutrina de dominação do espectro total americano. Eles viram que o Brasil estava ganho, mas não totalmente ganho. Eles querem ter certeza 100% de que é uma neocolônia. Agora, veja bem, Pepe, há 5 anos atrás, os americanos olhavam para a América do Sul e enxergavam Cristina Kirchner na Argentina, Dilma e Lula no Brasil, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Chávez e Maduro, Lugo. Era impossível para os americanos ver a América do Sul reintegrada no seu projeto geopolítico. Da doutrina Monroe, que nunca morreu. A doutrina Monroe, né? Isso. E depois com a descoberta do pré-sal. Nossa. Então eu acho que mas é o que nós conversamos hoje, Paulo. Não tem como entender esse cenário político da América do Sul sem entender justamente. Que é e no caso do Brasil, fundamental. Você junta o papel de ponta, especialmente do Lula na expansão dos BRICS, a descoberta do pré-sal. Então você tem tudo, você tem influência geopolítica no sul global, que o Brasil virou, digamos, a espécie de porta-voz informal do sul global inteiro, especialmente quando o Lula estava no poder. E o fato de você ter 20 trilhões de dólares, pelo menos, de reservas inexploradas, mais a Amazônia, que o clichê se aplica, pulmão do planeta. Tanto assim que agora, em uma semana, se internacionalizou o tema da Amazônia. Bastou uma semana para jogar a Amazônia no centro do debate do G7 em Biarritz, por exemplo. E daí vai continuar. Isso é tudo muito sério. E isso deixa ainda mais claro o papel de peão chave do Brasil no meio dessa disputa, que é agora a barra pesada nem começou. Nem começou. A guerra civil em Washington é uma coisa de política interna americana, mas a política externa deles nós vamos partir para quebrar. A gente não pode perder a nossa hegemonia. E aí anti-BRICS, anti-Rússia, anti-China e anti-Irã, também, porque é um país independente. Nos últimos dias há um agravamento, pelo menos, das notícias da relação comercial dos Estados Unidos e China. Sim. Né? Por consequência, cada vez se torna mais estratégico para eles o controle da América do Sul. Absolutamente, porque eles sabem. Não, eles não sabem, na verdade. Eles tomaram uma porrada enorme há um mês atrás.
O Ministério do Comércio chinês fez uma coletiva em Pequim, onde eles falaram tacitamente, pela primeira vez, empresas chinesas estão proibidas, a partir de agora, de exportar para os produtos agrícolas para os Estados Unidos. Isso é uma cacetada gigante. E o Trump entendeu, embora os assessores dele, como aquele imbecil do Peter Navarro, que é o assessor dele com a China, mas quem manda mesmo na política China do Trump é o Steve Bannon, que acabou de lançar um documentário demonizando a China, esse fim de semana. Coisa completamente estúpida, infantil. Esse é o perigo. O Bannon botou na cabeça do Trump que você tem que entrar em guerra com a China porque eles vão querer roubar o nosso posto de número 1. A única coisa que você consegue com o Trump é quando você joga um negócio dele que dura 5 segundos e aí ele continua processando, sabe? É só, não adianta você vir com uma análise estratégica, não é assim que funciona. Mas ele está vendo agora que a resposta dos chineses é muito mais barra pesada do que eles esperavam. Agora o Bolsonaro, com essa insistência do alinhamento ao Trump, quase criou uma confusão com o Irã há poucos dias atrás. Não, a gente teve a ponto de uma guerra quente, Paulo. É muito mais sério quase ainda, se atravessou na história do Irã. Totalmente. E coloca em risco todo o mercado brasileiro com a China, que seria um desastre, né? Absolutamente. Para especialmente o agronegócio, que é a galinha dos ovos de ouro do Bolsonaro. Veja bem. Pega Amazônia e China. Isso. A consequência disso, a Amazônia pode fechar o mercado, totalmente o mercado europeu, e a relação com os Estados Unidos comprometer a parceria com a China. Exatamente. O Brasil pode perder em todos os campos, dependendo de como isso evolui. E como eu não vou nem chamar de governo, Bolsonaro, como aquilo que está aqui instalado em Brasília. Tu estava no Brasil quando deu esse episódio do Irã? Estava fora dos navios do Irã? Imagina, eu quase fui para o Golfo Pérsico, eu vou ao Irã muito. Eu estava na Ásia. Eu estava em Hong Kong, inclusive. Sim, que também está um clima bastante... Sabe por que acompanha Hong Kong? Porque Hong Kong é o terceiro mercado financeiro do mundo. Eles têm que acompanhar tudo que acontece no planeta, porque tem um monte de dinheiro girando na Bolsa de Hong Kong, no Hang Seng, né, a Bolsa de Hong Kong. É super importante. E o Irã, eu tenho muito boas relações lá. Eles me mandam um WhatsApp, eu posso perguntar coisas, mas tem um limite, por exemplo. Eu mandei um monte de perguntas para os militares, para o Revolutionary Guard, os guardas revolucionários. Aí os meus contatos falaram com os generais, eles falaram, não podemos responder porque é assunto de segurança nacional. Eles estão certos, no fundo, porque eles sabiam que eu saí num site em inglês, os americanos iam ler, iam absorver tudo aquilo, mesmo que fosse em código, e eles falaram, a gente não pode dizer, por exemplo, como a nossa margem do Golfo Pérsico está inundada de mísseis, que mísseis são, entendeu? Pepe, a gente diz que muita gente no Brasil não consegue entender a complexidade desse cenário. Tu teve com o Lula 2 dias atrás. Sim. O Lula lá, numa solitária em Curitiba, vê tudo. Há 1 ano e meio, vê tudo. Tem uma leitura muito mais clara de quem está aqui muito fora. mais clara e direta. Por exemplo, as perguntas que Pepe eu tinha... teve com o Lula quinta-feira, gente. Pois é. As perguntas que eu tinha para o Lula mais complexas, ele respondeu da maneira Lula, que é contando histórias, muito melhor do que se fosse um ensaio analítico, entende? Uma tese. Entende? Eu fiz uma pergunta sobre guerra híbrida, que ele respondeu do jeito Lula também. E do jeito que ele delineou, ele viu exatamente... Ele falou em termos de Império Americano, né? Mas ele entendia perfeitamente o jogo. A história que ele contou de como ele, o Erdogan e o Ahmadinejad resolveram o problema, na época resolveram o problema nuclear, só para o dia seguinte a Hillary vir e acabar, é sensacional. É uma das melhores narrativas de um grande estadista. Vou te contar uma história. Eu tive com o Lula no Oriente Médio. Sim. Eu tive com o Lula na Líbia, eu tive na Síria, eu tive no Egito, eu tive no Emirados Árabes. Eu acompanhei todo esse roteiro. Sensacional. Desde o primeiro roteiro que o Lula fez no Oriente Médio. Depois ele me designou, fui representando o Brasil no funeral do Arafat. Funeral do Arafat. Funeral do Arafat. Uau. Um dos eventos internacionais Sim. mais... E eu digo pro pessoal aqui, a gente aqui não tem noção de como o Lula é visto lá. Não. Eu não sei se é demais dizer, mas ele tem um nível de respeitabilidade que talvez o Nelson Mandela, né? Claro que dentro de uma proporção, mas o respeito internacional pelo Lula é uma coisa... Ele é respeitado como o grande estadista do Sul global. E dos grandes estadistas... Ele falou do Papa Francisco na entrevista muito... Não, foi a primeira pergunta, que foi do Paulo.
No começo ele falou assim, mas eu não tenho uma relação direta com ele. Blá, blá, blá. Depois ele voltou e falou, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou conversar com o Bergoglio e nós podemos entrar numa campanha global. Cara, eu acho que o Lula e o Papa Francisco hoje, desse campo nosso... Mas nossa, ia virar o jogo de ponta cabeça. Olha, ele saindo, ele e o Papa juntos, nossa. Gente, o Pepe tá indo pra Argentina. Tô indo pra Buenos Aires amanhã. Buenos Aires, que sobra do Sul. Sobrem do Sul. Eu vou levar as margaritas aqui comigo, mostrar as margaritas. Pepe, obrigado, irmão. Muito obrigado, Paulo. Grande prazer falar com vocês todos.